E agora nós vamos, pós palestras, a uma mesa redonda, não é isso? Eu gostaria que o Dr. Sérgio, inclusive, fizesse o chamado para essa mesa redonda, Medicina, Desafios Contemporâneos. Eu gostaria de chamar para compor a mesa o presidente da Orizoma, Dr. Delano Carlos Carneiro, Dr. João Batista Gomes Soares, conselheiro efetivo do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, Dr. Fábio Augusto de Castro Guerra, presidente da Associação Médica de Minas Gerais, Dr. Lincoln Lopes Ferreira, diretor de Assuntos do Interior da Associação Médica de Minas Gerais, Dr. Jordane Campos Machado, presidente do Sindicato Médico de Minas Gerais. Para compor também Dr. Cláudio Renato Barros Carneiro, conselheiro e delegado da Regional do CRM de Minas Gerais de Muriaé. Prazer ter-nos conosco. E também conselheiro e delegado da Regional do CRM Minas Gerais de Patinga, que é a jurisdição de Manhuaçu, doutora Adide Paula Lima. Já boa tarde, muito obrigado a todos pela presença. Nós gostaríamos de enaltecer a presença de todos os colegas médicos que aqui se encontram, os futuros colegas, e gostaria que ficassem de pé em seus lugares. O doutor Manuel já foi apresentado pela manhã, doutor Horácio e doutor Antônio Luiz, por favor. Na pessoa desses três colegas, nós gostaríamos de homenagear todos os colegas que são, na verdade, incentivadores, estão sempre presentes nas reuniões da Orizoma e a tornam viável, possível. Então, sintam-se homenageados todos os colegas que prestigiam a Orizoma. Eu gostaria, para os colegas, uma salva de palmas. Para nós é um momento particularmente feliz, porque nós estamos aqui hoje com um terreno muito fértil. O colega que já tem a sua experiência e o futuro colega. Quando o doutor João traz um exemplo oportuno de alguém que sofreu uma queda, porque é uma sequência, né? Uma bela palestra do doutor Gustavo, e depois o doutor João comenta a morte violenta. Nós tivemos um caso, que eu sou advogado também, que fui procurado, não como, eu não exerço advocacia com fins lucrativos, ao contrário, eu presto consultoria. Fui procurado por um colega médico que, inadvertidamente, no CTI, faleceu um paciente idoso e ele deu o atestado de óbito. Aquele paciente, ele sabia, havia sofrido uma queda em casa cerca de 15 dias ou 20 dias atrás, internou-se e veio a falecer cerca desse período que eu disse. E ele não poderia ter dado o atestado de óbito, como foi dito com clareza meridiana pelo Dr. João, porque trata-se de uma morte violenta. O que aconteceu? A seguradora não quis pagar. O colega me procurou por esse motivo, o colega médico. E por que não quis pagar? Porque estava em desconformidade com a lei. Ele tinha um seguro de R$500 mil. E aí a família quer receber do colega estes R$500 mil. Exemplo prático do dia a dia, não só consequência, processo no conselho, processo na justiça, não, tem essa questão também econômico-financeira. Ele deu um atestado de forma desconforme e está colhendo hoje um sofrimento, porque infelizmente tem uma ação, que a família, uma ação judicial, obviamente, para receber esse valor. Então nós precisamos ter conhecimento, e aqui é um terreno fértil, porque é o futuro, a grande maioria são futuros médicos. Aqui ainda ouvimos, na palestra anterior, o doutor Fábio falou com brilhantismo sobre a publicidade médica. Nós estamos vendo hoje, muitos colegas, de fato, foi falado, eu estou reiterando, chegando ao Conselho e a Justiça Comum por desconformidade na propaganda. Então, eu vou trazer um caso que chegou a meu conhecimento, porque eu fui procurado em casa. Faço essa consultoria há muitos anos, fiz o direito, sou advogado, integro a OAB de Leopoldina, presido a Comissão de Saúde,
assim, para ser útil, para ser na informação, na consultoria. Esse colega chegou muito apreensivo, um pediatra, me procurando porque havia recebido uma ação de 450 mil reais. E chegou muito apreensivo, trouxe o processo, queria a sua orientação, e eu fui ver. Ele, infelizmente, atendeu uma mãe e deu a ela uma orientação. A criança estava com vômito e febre. Foi na sexta-feira, à tarde, noite. E aí na segunda a criança agravou e tal, e culminou com o óbito. Aquele médico, quando gerou uma orientação para a mãe pelo Zap, ele falou com ela, deu um antitérmino, e o quadro se agravou. E agora responde por um processo de a mãe, a família quer receber 450 mil reais pelo óbito. E é isso aí, é o que eu digo, ele não poderia fazer desta forma. Telemedicina é algo muito sério, tem normas que regulamentam esta matéria. Essas informações que, inadvertidamente, nós fazemos por Zap, elas podem trazer consequências. Então, quando o Conselho, a Associação Médica de Minas Gerais, o Sindicato dos Médicos, que tem um papel importantíssimo, porque nós temos 4 níveis de responsabilidade do médico. O civil, que é dinheiro, né? O penal, que é perda de liberdade ou restrição de direito, o administrativo, que é o Conselho Regional de Medicina, e o trabalhista, que é o sindicato. E nunca estivemos no Brasil tão desguarnecidos nas questões trabalhistas, Giovanni, como estamos hoje no Brasil. Portanto, a presença do sindicato é muito importante. Todos nós devemos nos sindicalizar. E aí, nós vamos passar a palavra para as perguntas. Já temos um colega querendo fazer uma pergunta. Pediria que alguém nos auxiliasse, levando o microfone até ele. É possível? Doutor Horácio de Carangola. Nós queríamos também registrar a presença. Doutor Reisel está presente, nós registramos a presença e agradecemos muito a sua estada conosco hoje. É presidente da Sociedade Médica de Carangola, um excelente presidente. Doutor Horácio. Colaborando, boa noite a todos, boa tarde a todos. Diante de tudo que eu vi hoje, e há tanto tempo fazendo parte do Odesoma, me sinto na obrigação, baseado no que o doutor Delano falou, na brilhante palestras que foram colegas anteriores foram feitas, tanto pela Sarcopenia como pelo outro colega, Knupp, e depois do Lincoln, e o que o doutor Delano falou, me sinto na obrigação de ajudar aos colegas, principalmente aos estudantes de medicina, que eu vi recentemente, uma coisa que vai fazer uma pequena interseção no que tange a tudo que foi falado aqui hoje. Eu sou especialista, há 48 anos eu fiz endoscopia digestiva, gastrologia, na época era junto, cirurgia geral mesmo, que aí entrava torácica, ginecológica e tudo. Me especializei, eu sou de Moimirim, fui para Carangola, depois fui para Vitória, me formei em Vitória, fui para o Rio, fiquei 3 anos fazendo pós-graduado, fiz em Campinas, depois fui para a Alemanha, fiz tudo isso. Mas me sinto na obrigação de falar aqui, fazer uma pequena interseção sobre 2 coisas, 3, muito rápidas, não quero ser muito prolixo. Dentro do tempo, no passado de medicina, ao longo do tempo, eu pude ver que, falando sobre o ser humano, nós somos um ser humano de circadiano diurno. E eu vejo que ao longo do tempo houve uma mudança na nossa alimentação que precisa ser corrigida. Isso é muito importante. Eu fui ver isso muito lá fora, porque baseado na brilhante palestra do colega sobre sarcopenia e o outro,
venho acrescentar para vocês, nós temos um erro na nossa alimentação. Nós dormimos 6 horas, acordamos de manhã, tomamos um cafezinho, e quando nós precisamos de energia durante a melhor fase do dia, na parte da manhã. Então teremos que mudar a nossa... Essa intercessão que eu queria fazer, pedir licença aos colegas. Nós mudamos o conceito da nossa alimentação em uma boa alimentação pela manhã, uma boa alimentação no almoço e assim uma alimentação mais leve à noite. Em segundo lugar, a intercessão que eu queria dizer é sobre agora, o que tudo que o Delano falou e tudo que o João Paulo falou, tem um paradoxo de Acha. O paradoxo de Acha, vocês todos vão ter no telefone celular de vocês, só buscar no YouTube, fala sobre os 12 preceitos, 12 conceitos que o médico não deve cometer. Então não vamos estender aqui mais para isso. Me sinto com a obrigação de ajudar vocês, colegas médicos novos, que vão estar diante de tudo isso que eles falaram aqui, nos paradoxos de Acha. Só procurarem e estudar, são 12 paradoxos de Acha. São aquilo que o médico não deve fazer para não chegar a isso. É só o que eu queria dizer. Muito obrigado, doutor Horácio. Pedimos agora que o doutor Adir Lima, que ele... Adir, deixa eu recuperar aqui o nome do nosso delegado, conselheiro em Ipatinga, conselheiro do CRM-MG, e eu peço vênia aqui para doutor Adir de Paula Lima. Muito obrigado. A Orezoma se sente honrada com sua presença e gostaríamos das suas considerações, doutor Adir. Boa tarde a todos, Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Dr. Sérgio o convite para estar aqui. Eu queria fazer algumas considerações em relação a Manhuaçu com a regional. Manhuaçu está dentro da regional de Ipatinga, então a gente pertence a uma mesma regional. Eu queria colocar a regional sempre à disposição de vocês, dos médicos, dos estudantes, qualquer problema, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, é só entrar em contato. Dizer que o Conselho, tanto a regional quanto o Conselho em Belo Horizonte, tem sempre um médico à disposição para atender qualquer demanda de médico de qualquer regional do estado. A gente tem um plantão que fica à disposição de segunda a sexta, de manhã e de tarde. Qualquer dúvida é só ligar para a diretoria e lá vocês serão direcionados para o médico de plantão. Com relação à questão da educação continuada, que o João falou tanto e o Fábio também, esse programa de educação continuada, a maioria dos cursos são realizados em Belo Horizonte, mas são realizados muitos cursos no interior. Então, conforme a demanda, a gente consegue trazer aqui para Manhuaçu. Nós já trouxemos há uns 4, 5 anos atrás um curso aqui, mas a gente pode trazer um curso desses de educação continuada, um final de semana aqui para a cidade, dependendo da demanda dos médicos estarem interessados e solicitarem isso. A gente pode trazer esse curso, esses cursos são gratuitos para o médico só vai pagar se ele confirmar a inscrição e não comparecer para fazer o curso. E quero dizer também do prazer imenso que a gente tem de participar de um evento com tanto tempo de duração, com uma quantidade absurda de eventos, mais de 500, e dizer para os jovens que estão aqui presentes que é muito importante estar atento a isso, porque isso vai fazer parte da vida profissional de todos vocês, como fez e está fazendo parte da nossa vida profissional. Então, estejam atentos a isso, e como tem um conselheiro Itagiba fala, vocês não são estudantes de medicina, vocês são médicos em formação e, como tal, precisam atuar como médico em formação. Muito obrigado, Sérgio, muito obrigado, Delano, agradeço a presença de vocês e coloco a Delegacia Regional do CRM de Ipatinga à disposição de todos. Podem ligar para lá a hora que precisar. Se a secretária não conseguir resolver, ela passa meu telefone, ela tem autorização para passar meu telefone para qualquer médico, para qualquer estudante que queira falar comigo. Muito obrigado.
a Auresoma tem um papel importante, que é estabelecer um vínculo, um elo, entre o Conselho Regional de Medicina, a Associação Médica de Minas Gerais, o Sindicato dos Médicos e o médico e o futuro médico que tenha eventualmente alguma necessidade, algum esclarecimento. Reiteramos que na fala do Dr. Fábio, ele terminou com o CODAME, que é a Comissão, né, de Divulgação de Assuntos Médicos. Então, é muito importante, tenho dúvida, aciono o CODAME e ele tem naturalmente esclarecimentos a oferecer. Antes de fazer a sua propaganda, o CODAME tem esse papel. Dr. Fábio Castro Guerra, presidente da Associação Médica de Minas Gerais. Boa tarde, futuros colegas médicos, prazer muito grande estar com vocês. Já como a gente está numa mesa de medicina contemporânea, uma das funções do sindicato é alertá-los para as nossas condições de trabalho. Não sei se você sabe, mas a maioria dos médicos trabalha mais de 50 horas por semana, e eu diria que alguns até 70 horas. Vou dar o meu exemplo. Eu tenho 2 vínculos públicos, um de 40 horas, um de 24 horas, sou presidente do Sindicato dos Médicos, tenho uma clínica, trabalho na Unimed um plantão de 12 horas e opero em outros dias no hospital de Belo Horizonte. Então é muito mais dioturnamente, eu acho que eu só não vou em casa. A gente estuda muito também, a gente tem que acompanhar a família, então se preparem, porque essa sobrecarga de trabalho ela é real. Mas porque a gente gosta do que faz. Só que vocês mais jovens devem repensar nessa sobrecarga de trabalho, por causa de pornô, depressão e outras coisas que vêm acontecendo conosco. Não deixem isso acontecer com vocês, prezem por uma vida boa, prezem por uma vida de estudos, de dedicação, mas que vocês tenham o tempo de vocês. Talvez nós mais velhos já tenhamos dedicado muito e a gente queira alertá-los para algumas coisas que sofremos e desiludimos. E essa alta sobrecarga de trabalho também é porque nós temos uma demanda muito grande, talvez uma demanda reprimida para algumas formações. Vocês falaram muito bem aqui das mortes que têm algum grau de violência, que vão para o IML, eu sou médico legista, e é comum, viu, doutor, a gente receber os casos de mortes violentas que o colega, para ajudar a família, ou por ter... Eu sou médico de família, morreu em casa, mas ele tinha uma fratura de fêmur há 4 meses e morreu por complicações daquela fratura de fêmur. Então, claro, é uma causa traumática. Vai para o Instituto Médico Legal. Pode dar complicações para vocês no futuro. Outra coisa na medicina contemporânea que vocês vão passar, e que nós, sindicatos médicos, estamos preparados para ajudá-los também, no processo de digitalização da saúde, dos prontuários eletrônicos, da LGPD. Temos assessoria nessas áreas, se quiserem saber o que vocês podem fazer ou não para a proteção do banco de dados de vocês. Nós tivemos em Belo Horizonte, eu posso falar, não sou candidato a vereador nem nada lá, Limpo. O nosso atual prefeito queria que nós deixássemos o nosso certificado digital do Conselho Federal de Medicina no serviço público. Então eu levaria o meu certificado do Conselho Federal e ele ficaria aberto numa pasta uma semana inteira e qualquer pessoa teria acesso. Olha que perigo! Meu certificado digital aberto para várias pessoas terem acesso àquele prontuário e poderiam usar a minha assinatura, porque ela estava salva, fica salva uma semana. Cuidado com os contratos de vocês enquanto PJs, estamos aqui também para orientá-los. O Sindicato dos Médicos não é só para trabalhador público, não é só para funcionário público, nós também estamos atendendo PJs. Cuidado quando assinarem alguma carta PJ para fazer um vínculo empregatício. Olha o que vocês estão assinando. Vocês podem estar se tornando sócios, às vezes 1000 pessoas ali, e muitos com dívidas no mercado, e vocês vão assumir essas dívidas em conjunto. Esses processos são em conjunto. Nós temos complicado também na medicina contemporânea, o grande acesso a medicamentos de ponta, de elite, medicamentos carérrimos, que nem todo mundo vai ter condição de usar. Vamos procurar saber fazer a melhor medicina e, claro, que sempre que pudermos e tivermos condições, usar com a boa prática, e esses medicamentos em algum momento serão usados. A falta de recursos, cada dia temos menos investimentos na saúde, na formação de vocês, as escolas têm se tornado um negócio, as escolas não têm se tornado, e muitas vezes, me desculpem dizer isso, um investimento na formação de vocês e um serviço para ganhar, para lucrar. E infelizmente isso vem acontecendo, formação de 5.000 médicos em Minas. Nós temos dificuldade de locação de vocês. Nós não conseguimos colocar vocês em determinados lugares de Minas Gerais, do Brasil inteiro, o Lincoln sabe disso. A gente vai lá em Manaus, fazemos uma medicina de fronteira, a gente vai no Congresso de Fronteiras, vemos a saúde indígena. Às vezes é mais fácil encontrar médico lá, porque as Forças Armadas, eu sou oficial de reserva da Força Armada, nós conseguimos botar médicos ali que fazem um atendimento, porque eles têm uma carreira.
Nós precisamos de pensar numa carreira para a medicina e nós estamos trabalhando para isso, mas precisa de contar com vocês. Vocês têm que fazer parte conosco. A gente pensa também nos avanços de pesquisas da medicina, da democratização do processo de saúde, que vocês vão nos ajudar. O SUS é importantíssimo. O SUS é importantíssimo. O SUS existe, o SUS é real, o SUS salva vidas. Então nós temos que preocupar com isso. Vocês podem nos ajudar através do sindicato. Uma medicina preventiva, a gente tem deixado a medicina preventiva de lado. Vamos pensar em fazer uma medicina com menos invasão. Vamos tentar prevenir com ele. Por exemplo, dengue, chikungunya. Por que não vamos lá no vetor? Por que não fazemos igual fez lá atrás o Oswaldo Cruz, quando erradicou os mosquitos, que daquela época a gente conseguiu terminar umas crises? Hoje em dia nós somos muito mais evoluídos. Por que não conseguimos fazer prevenção? Vacinas reconhecidamente eficazes, a gente não fala mais disso. Nós temos que vacinar aquelas vacinas que nós realmente sabemos da eficácia. Claro que não é para sair testando no ser humano coisas que a gente não sabe se a realidade é aquela, mas as coisas que já existem, que são reais e cientificamente comprovadas, temos que investir nisso. E contem com o Sindicato dos Médicos, principalmente para vocês. Eu diria para vocês, se filiem. Vocês têm toda uma equipe de jurídico gratuitamente. Já tive processo, já recebemos processo de médico com 4 meses de formado, sendo julgado no Conselho Regional de Medicina e perdeu o registro dele, porque compareceu para responder a tudo e não foi acompanhado de um advogado. Vocês, enquanto acadêmicos, filiação gratuita. Primeiro ano, formei, estou ganhando mal ainda, estou residente, ganho mal. É gratuita a filiação para o primeiro ano, porque nós sabemos que o médico no início da carreira, a vida é dura, nós temos que trabalhar muito. Segundo e terceiro ano, vocês pagam a metade da filiação, e é uma filiação em torno de R$1.000. Médico do interior tem mais 30% de desconto. Então não deixem de ter assessoria jurídica do Sindicato dos Médicos. Eu diria para vocês, só de nossa defesa profissional, nós atendemos cerca de 8 casos por semana de denúncias que os médicos vão lá nos procurar, denúncias das mais infundadas possíveis, mas também denúncias com fundamento, e nós tentamos de todas as maneiras levar a proteção daquele colega que faz parte conosco no Sindicato dos Médicos. Obrigado. Na realidade não é o Sindicato dos Médicos de BH, nós fomos na nossa fundação, hoje nós somos o Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, nós somos 705 municípios dos 850 e poucos que nós temos em Minas Gerais, 705 municípios são representados pelo Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. Tem 6 sindicatos em Minas, 2 que pararam de atuar, não fizeram reeleições, porque vocês vejam que, graças a Deus, eu digo para vocês de verdade, não temos cobrança obrigatória para o sindicato. E nós nos vemos muito privilegiados por isso, porque nós fizemos nossa carteira através da contribuição volitiva. Está conosco quem realmente vê a nossa função, o nosso trabalho e vê o serviço, o nosso portfólio. Só dar um exemplo, doutor, se me permite. Eu tenho um filho que estuda no colégio em Belo Horizonte. Nós temos uma parceria de 20% de desconto. Só nessa parceria eu ganho R$300 por mês de desconto na escola do meu filho. Passagens aéreas, nós temos um núcleo de passagem de defesa do viajante. Eu já ganhei, meu exemplo, R$10.000 da American Airlines por voo cancelado. Ganhei agora 6 passagens para qualquer lugar do Brasil, da Azul. Ninguém olha isso. Vocês perdem a passagem? Não, perdi o voo, que pena. Não, nós somos cheios de direitos e não procuramos nossos direitos. O nosso jurídico é conceituado em Minas Gerais inteiro. Nós temos recebido demanda de toda Minas Gerais e com bons resultados muito positivos para a categoria. Entrem, se associem. Associação Médica de Minas Gerais, vocês estão formando, vão perder o plano de saúde dos pais. Não tem melhor plano de saúde do que a Associação Médica de Minas Gerais. Nós temos uma Unimed, que é a Unimed BH integral, com desconto quase igual do médico cooperado. Então é uma coisa fantástica ser associado a essas casas, além de outras coisas. Fazemos cursos, pelo menos uns 6 cursos por ano, que vão valer prova, pontos na prova do PSU. Algum momento vocês querem fazer residência, acham que deve fazer, deve se formar, deve se preparar melhor, façam os cursos do sindicato. São pequenos pontos, mas que vão fazer diferença, vão definir quem vai fazer ou não uma residência reconhecida, uma residência bem feita, uma residência onde vocês vão aprender. Façam parte das instituições de vocês. Minas Gerais, vocês são privilegiados, que vocês têm Conselho Regional de Medicina, Associação Médica de Minas Gerais, Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, unidos. Nós não nos degladiamos, nós não brigamos e nós queremos melhorar a medicina para todos e para vocês que vão nos suceder. Vocês estarão aqui no futuro. Então vocês têm que ser bem informados até para nos receber no hospital, né, Lino? Nós gostaríamos de reforçar toda a fala
do nosso presidente do Sindicato de Médicos de Minas Gerais, e sempre lembrando que a cada dia, né, nós estamos vivendo uma situação que nos fragiliza muito, é a judicialização da medicina. Portanto, o associativismo é um antídoto contra essa prática. Eu, no interior, regularmente recebo, doutor, telefonema, fui demitido aqui sumariamente. Então, é importante, eu vou retornar o microfone a você, porque acho que precisamos valorizar a Associação Médica de Minas Gerais, o sindicato, o conselho, são órgãos associativos que nos dão sustentação. Por que a Uresoma tem 58 anos de existência? Porque o seu nome é União das Associações Médicas Regionais. Então, aquilo que nós estamos precisando hoje, de fato, é de união. E a união em favor do futuro médico, em favor do médico. Eu gostaria muito, se eu trocasse aí em miúdos, a questão do contrato. Toda a relação nossa é uma relação, seja com a família, trabalho, etc., é uma relação jurídica. Então, é importante a questão do contrato, especificamente o contrato. Por favor. Sempre que vocês tiverem a chance de entrar em um vínculo público por concurso, façam o concurso público. Ele é infinitamente melhor do que contratos. Nós conseguimos em Belo Horizonte uma carreira de médico. Um médico, 40 horas em Belo Horizonte, ele sai ganhando mais do que o teto do prefeito. Às vezes ele tem que deixar dinheiro quando ele chega no nível máximo da carreira. Nós temos uma carreira na FEMIG, nós temos carreira na Polícia Civil, nós temos carreira na Polícia Militar, de médicos, nós temos carreira nas Forças Armadas, mas nós não conseguimos carreira na maioria dos municípios. As carreiras com evolução, com progressão, às vezes o salário de entrada é muito ruim. Aí vocês, essa informação, não vou entrar num concurso, mas se vocês verem a carreira, vale a pena dedicar, se aperfeiçoar naquela carreira que vocês estão. Infelizmente, o que tem sido protagonizado nos interiores, e em Minas Gerais inteira, em Belo Horizonte, Contagem, Santa Luzia, a grande BH, são contratos precários de trabalho, são vínculos terceirizados, quarteirizados e contratos que vocês fazem em sociedade com alguém, uma pessoa jurídica. Cuidado com o que vocês assinarem. Às vezes as pessoas começam a trabalhar, doutor, assinam um contrato e não sabem o que está escrito, e quando leva para a gente, foi demitido 3 meses sem receber, porque aquela empresa não está pagando, apesar de receber teoricamente do gestor, ela não repassa. Mas no contrato está falando que eu poderia atrasar até 4 meses, você não tinha lido? Não tinha lido. A empresa faliu, a conta de todo mundo no banco foi bloqueada. Como isso? Eu não sabia. Sabia? Você fez uma empresa, uma sociedade com outras pessoas que fazem parte dessa empresa, que você assinou um contrato para poder trabalhar naquele lugar. Então, antes de assinarem qualquer contrato, leiam as cláusulas. Estão com dificuldade? Mandem para a gente, o nosso jurídico vai debruçar sobre aquele contrato e falar que você poderia ou não tentar mudar as cláusulas. É um emprego que temos? Sim, vamos trabalhar, mas podemos tentar melhorar as cláusulas contratuais para não sair, às vezes, devendo. Você entra achando que vai receber e muitas vezes pode sair devendo de um contrato destes. Nós vamos passar a palavra ao doutor Manuel Torres Neves, por favor. Se puder levar o microfone até ele, eu agradeço. O Manuel Torres Neves, reiterando que ele não estava no momento, ele é o nosso decano da nossa Uresoma, ortopedista, atuando firmemente na atividade em Muriaé. Para nós é um tambor que bate e ressoa longe, doutor Manuel. Se o Delano não existisse, nós teríamos que fazer um. Plagiando o grande filósofo poético Ataúfo Alves, ele dizia: eu era feliz e não sabia. Meus filhinhos, meus jovens, vocês vão sair daqui apavorados com essa turma aí. Só dão notícias ruins. Só. É processo, é isso? Gente, a medicina é maravilhosa. Se você for praticar a medicina com o coração, sem visar financeiramente, ela é belíssima. O dia que eu não trabalho é uma tristeza. Eu tenho um dia de semana que eu tiro para me sacrificar.
vou para a roça me sacrificar. Então, eu já falei federal, eu não gosto de falar isso não, eu vou falar. Ó, tem 5 locais que vocês não devem frequentar, de forma alguma. Primeiro, delegacia. Segundo, fórum. Terceiro, hospital. Quem já foi internado sabe, eu fui 2 vezes. Quarto, cemitério. Eu quero distância disso. Pelo menos só daqui a 30 anos. Segundo, é o Conselho Regional de Medicina. A gente tem um medo do conselho terrível. Mas se você praticar uma medicina correta, você não vai ter nunca a chance de ir no conselho. E o próximo não é conselho. Ele não é punitivo. Ele vai aconselhar você naquilo que você por acaso erra. Não tenha cerimônia de consultar. Procura o seu presidente da associação médica local, procura qualquer um do presidente, liga para lá, você vai ter sempre orientações na sua vida profissional. Olha, é a profissão mais digna que existe. A gente, desculpa o termo, mas são as 2 mais antigas, a prostituição e médico. Elas estão quase correlatas hoje, eu não sei porque é tanta bagunça que está vendo, mas vocês sejam felizes, escuta que os jovens da mesa ali passaram para vocês. E com isso vocês vão praticar uma medicina voltada para o nosso povo. A intenção da Uresoma é essa, é nós darmos uma assistência para os menos assistidos. Os que têm algumas condições de ter uma assistência particular, eles não precisam de muita gente não, mas os pobres precisam. E façam isso. Olha, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava começando a minha profissão e fui convidado a participar de um hospital particular. E fui consultar meu pai. Ele perguntou assim, você vai atender pobre lá? Eu falei, não, então não vai não. Ajuda os pobres. Então, nós temos que ter essa condição. Não pensa em ganhar fortuna, não. A fortuna que a gente tem é quando você passa pela rua e alguém, ô doutor, como é que vai? Isso é muito bom. Então, ouçam o que os mestres falaram e vocês vão ser felizes. Obrigado. Queria complementar, doutor Manuel. Eu sou colega de profissão de senhor, eu tenho 2 RQs, eu sou ortopedista, traumatologista, especializado em quadril. Eu sou R33 de ortopedia e eu sou também um RQE de medicina legal e perícia médica. Refaço as palavras do doutor Manuel. Eu faria 1 milhão de vezes, ontem quem me escutou eu disse isso, se eu nascesse nessa terra 1 milhão de vezes, se o grande arquiteto me trouxesse aqui 1 milhão de vezes, eu seria médico 1 milhão de vezes. É um prazer muito grande, é uma satisfação muito grande, isso nos traz prazer, nos traz emoção. Você chega em casa às vezes cansado, exausto, mas o seu trabalho foi de um prazer. Então façam com amor, façam com prazer, se dediquem àqueles pacientes que vocês vão atender. Eu tenho certeza que vocês serão bons médicos, mas se preparem, se estudem. Não façam de orelhada, não façam porque alguém fez. Façam porque vocês se prepararam, porque vocês se estudaram, que vocês estão aptos a fazer. Doutor Cláudio Renato Carneiro, conselheiro do Conselho Regional de Medicina, residente em Muriaé, cirurgião geral e proctologista. Boa tarde, eu não vou falar muita coisa porque eu acho que não sobrou nada para me falar. Em primeiro lugar, cumprimentar o doutor Sérgio, o doutor Delano pelo mais um Uresoma. Só salientar que é importante nós estamos falando aqui para 2 polos da medicina, né? Os mais novos e os mais velhos. Vocês hão de ver o exemplo, né? O que faz, por exemplo, o doutor Manuel, o doutor Antônio Luiz, pessoas que já puderam, doutor Horácio, poderiam estar desfrutando o seu sábado com a família, no entanto, estão prestigiando e fomentando esse associativismo, né? Nós estamos aqui hoje reunidos, Conselho Regional, Associação Médica e Sindicato. Então nós temos que fomentar, porque vocês, como foi dito aqui, vocês que sairão, os futuros que estarão aqui nos nossos lugares. E vocês precisam estar preparados para essa mudança, né? Como o exemplo que o Lincoln falou, né? Será que vocês conseguem imaginar vocês aí sentados hoje e daqui a 40 anos aqui no nosso lugar? Que
diferente vai acontecer, eu acho que não dá para imaginar, não. Mais uma vez, falar sobre o Conselho, me pediram para falar sobre o problema do RQE, né? O RQE é o Registro de Qualificação de Especialista. É uma coisa que é preciso entender que é só na divulgação da propaganda médica, né? Então vocês têm que ter cuidado na hora de divulgar a especialidade e a área de atuação que vocês têm. É claro que, como o doutor João Batista falou, nós formamos aqui 4.800 médicos em Minas Gerais, mas só tem residência para 1.800. E o restante, como é que vai fazer? Então, essa diferença aí precisa ter muito cuidado na hora de divulgar e colocar o RQS sempre que for especialista. Parabéns a todos que palestraram aqui hoje. Tivemos hoje brilhantes apresentações, né? Vocês foram presenteados com essas falas. Muito obrigado. Tenham boa tarde. Passamos ao doutor João Batista Gomes Soares para suas palavras finais. Boa tarde para todos. Eu acho que o evento foi um evento produtivo, bem organizado. Eu quero, da região, eu quero deixar claro o respeito que nós temos no Conselho pela atuação dos médicos do interior. Nós sabemos das condições adversas que o médico do interior enfrenta. É muito diferente você atender um paciente no Hospital das Clínicas da UFMG do que atender aqui no Hospital César Leite ou lá na Casa de Caridade Carangola. Então a gente tem um grande respeito por isso, e eu coloco aqui o meu telefone, é 031 999-837330, à disposição de vocês. Eu atendo com a maior boa vontade e com prazer. Obrigado. Doutor Lincoln Ferreira Lopes, suas palavras. Bom, gente, mais uma vez, boa tarde a todos. Alguns alertas importantes ao que foi dito aqui. Primeiro, sobre condições de trabalho. Feitando a pega aqui do meu caríssimo doutor Jordani. A maioria das vezes hoje são contratos precários oferecidos a pessoas jurídicas, e nós temos que alertá-los que, enquanto médico, como autônomo, a responsabilidade dele é subjetiva, ou seja, se alguém disser que você errou, ele tem que provar. Quando a gente atua como pessoa jurídica, a responsabilidade torna-se objetiva. Se alguém disser que uma pessoa que você nem conhece, mas está lá na sua PJ, errou, todos vão ter que provar, inverte. Então, muito cuidado com quem vocês vão estar se associando. Segundo ponto, muito cuidado com a gerência das PJs, porque isso também implica em pesados problemas, e por isso, da necessidade de estar junto com a associação médica, com o sindicato, o tempo inteiro, porque nós não somos contadores, nós não somos, a maioria, entendidos nas regras, mas não são cobrados dessa forma. Primeiro ponto. Segundo ponto, é que tem uma frase que, quando você diz, ela não faz o menor sentido, mas logo em seguida ela passa a fazer todo sentido do mundo, que é o seguinte: ou nós nos juntamos, ou afundaremos juntos. Ou seja, nosso destino, daqui 6 meses, daqui 1 ano, é estar junto. Qual é a nossa escolha? Nós vamos estar junto para construir, ou nós vamos afundar junto? E aí eu vou me permitir discordar de um único ponto colocado pelo meu ídolo, doutor Manuel, que é o seguinte: eu não trouxe notícia ruim nenhuma para vocês. Eu, pelo contrário, eu disse quais são as possibilidades que estão atrás daquela porta. Porque a gente só cumprimenta o que a gente conhece. Se eu não conheço, eu não tenho a menor condição de dizer que eu queria uma pista dupla, que eu queria um hospital de ponta, que eu queria conforto térmico, que eu quero atender pacientes de forma ordenada, etc. e tal. Então, é o contraponto com as nossas dificuldades. E, finalmente, também o doutor João Batista, que é o meu outro ídolo, vai me permitir discordar de um único ponto que, por ser nascido no interior de Minas, eu tenho um enorme orgulho disso, mas hoje eu penso que Minas já não é mais interior, Minas são regiões. Nós produzimos conhecimento, nós produzimos mão de obra, nós produzimos bons médicos em todo o estado de Minas Gerais. Encerro dizendo o seguinte: qual é o nosso problema comum enquanto classe médica? A nossa crônica dificuldade de pensar no médio e longo prazo. Vocês viram que eu estou batendo na tecla o tempo inteiro, daqui 6 meses, daqui 1 ano. Trabalhar sobre carreira médica de Estado, eu,
apenas eu estou há 10 anos. Tem gente que está há muito mais tempo, doutor João Batista, doutor Manuel, eles estão há muito mais tempo tentando trabalhar a carreira médica de Estado, ou seja, nós não vamos resolver as nossas questões profissionais no espaço de 2 plantões. E aí muita gente diz, a associação médica, o conselho, o sindicato, não faz nada pela gente. Gente, entre 1 e 2 plantões nós não fazemos mesmo. Toda a nossa conversa aqui, ela é baseada num projeto que tem que ser extremamente sólido, extremamente fundamentado e que vai começar a dar efeito, se tudo correr bem, nós esperamos que corra, quando a maioria aqui estiver colocando a mão nos seus diplomas de médico, daqui 2, 3, 4 anos. Então nós temos que começar a pensar, aprender a olhar o longo prazo, o médio e longo prazo. Talvez os maiores problemas que nós tenhamos como classe é a nossa crônica dificuldade de, volto a dizer, como classe, enxergarmos projetos de médio e longo prazo. Então a associação médica, o sindicato não faz nada por mim, até o próximo plantão, o conselho não faz, então eu não vou pertencer a eles. Nós perdemos a nossa representação, nós vamos perdendo progressivamente a nossa voz, nós vamos perdendo progressivamente a nossa força, e aí de fato cumpre-se a profecia. E aí está você lá sozinho, no meio dos tubarões, né, com a profecia autocumprida, porque você mesmo não quis entrar, você não contribuiu, você não participou, e obviamente, se você plantar um pé de mamão, a tendência é que você colha mamão. A engenharia genética pode até mudar isso, né? Então lembrem-se disso, vejam o que nós vamos plantar, volto a dizer, conjuntamente, como classe, como cidadãos, quais são as sementes que nós julgamos hoje, porque essas sementes é que vão nascer e que vão nos nutrir ou nos atormentar nos próximos anos. Muito obrigado, parabéns a todos. Nesse minuto final, eu gostaria de enaltecer a comissão organizadora, na presença dos alunos acadêmicos de medicina da Universidade UNEC, da Universidade Unifacig e da Univete. Por favor, fiquem em pé. Tudo aconteceu na mais perfeita sintonia, graças ao esforço e empenho de todos vocês. Eu agradeço a todas as autoridades aqui. Vou desfazer a mesa pedindo aos presidentes do Sindicato dos Médicos e da Associação Médica para permanecer comigo, para a gente passar por um ritual final que para mim é muito emocionante, que é o das homenagens. E já estamos próximos de irmos a 200 metros para o almoço, né? Porque ali sim é o espírito da união, ali é o network. Tudo se vê no livro, mas conversar, trocar informações é estar presente. Então vocês que ficaram até o final merecem isso como presente. Aliás, hoje é aniversário, 58 anos. Você não deixou para comemorar aqui? Da Orezon. Então tem um bolinho depois. Está desfeita a mesa, muito obrigado a todos. Uma foto, tirar uma foto aqui, Cláudio Renato.